Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Vocês são uma bênção, hein? São um sucesso. Aleluia, glória a Deus. É com muita alegria que eu estou aqui essa noite, vendo meus amados, família de Deus, pessoas queridas que Deus nos uniu há muitos anos, nos conectou, para sempre ter um propósito bom, amém? É uma alegria muito grande quando eu venho aqui, para juntos a gente escorrer pela palavra de Deus, amém, amados? E não vai ser diferente essa noite, de todas as outras noites que Deus tem ministrado por intermédio dos irmãos, amém? Dos pastores que Deus tem levantado, homens e mulheres de Deus aqui, que tem feito a diferença nessa cidade. E certamente nessa noite Deus falará ao teu coração, amém? Você só precisa abri-lo para receber tudo que Deus quer entregar para você. Amém? Deus está aqui para falar. Cabe a você estar aí para ouvir. Amém? Não somente ouvir, mas ouvir e receber a palavra. Que ela possa mudar a sua vida. Como diz a Escritura, não sejamos somente ouvintes, mas praticantes. O ouvir somente não muda a sua vida. O que mudará é você entender, reter o que Deus te falou e andar sobre aquilo. Amém? Aleluia. Está tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Luciano. Amém? Não me chamo pastor Luciano, porque no meu RG está escrito Luciano dos Santos. Amém? Pastor é um ofício que desempenhamos, a qual Deus nos confiou. Amém, amados? É um prazer te conhecer essa noite, aqueles que eu vejo pela primeira vez. Certamente, nossa vida pode ser impactada nesse nosso primeiro encontro. Amém? É você que decide o quanto você será receptível ou não. Amém? Eu creio que todos estão aqui para algum propósito. E nessa noite, vamos falar sobre um assunto muito importante para mim. Entendo que é um dos assuntos mais importantes de toda a Escritura. Aquilo que o Senhor vai discorrer através da gente essa noite. Amém? Vamos falar sobre os planos de Deus e os propósitos para os quais nós nascemos. Amém? O mais importante, amado, é você saber para que você nasceu. Sabemos que Deus tem um plano perfeito para cada um. Isso é um fato. Porque Deus é perfeito, todos os seus planos são perfeitos. Amém? Está comigo? Agora, nós temos que entender e descobrir por que nascemos. Para que nascemos? Você sabia que tem muitas pessoas que nascem, crescem, casam, morrem e nunca descobriram o propósito da sua vida? Tem pessoa, amados, o lugar mais rico que tem em ideologias, em projetos e sonhos é o cemitério. Porque o cemitério está recheado de pessoas que nasceram, viveram, morreram e nunca sequer entraram no seu chamado. Mas nós estamos aqui para entender por que nascemos. Nascemos porque Deus decidiu o nosso nascimento. Simplesmente assim. Amém? Talvez você tenha trazido na sua vida um conceito de que você nasceu porque um dia seus pais se encontraram, se namoraram, se amaram, se apaixonaram e você nasceu. Mas o seu nascimento, ele transcende o amor humano. Ele é muito mais do que o encontro de um homem e uma mulher e uma paixão natural, carnal. Você é muito mais do que isso. Amém? Eu posso provar para você na Bíblia que você é muito mais do que um mero acaso humano de duas pessoas. Amém? Então, como foi iniciado o culto com o livro do Apocalipse, vamos também para o Apocalipse. Amém? Por quê? Apocalipse revela o fim, amados. Ele revela o fim e mostra também parte do começo. Amém? Então, Apocalipse, capítulo 11. Você que trouxe sua Bíblia, abra aí. Amém? Apocalipse 11. 4:11.
Apocalipse, capítulo 4, é o último livro da sua Bíblia, no capítulo 4 e no verso 11, amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos fluir como Deus quer que fluamos, amém? Não ficaremos presos a um contexto em si, mas seguiremos a direção do Espírito, amém, amados? Apocalipse 4:11 diz: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém? Vamos orar? Dá para você fechar os seus olhos um pouquinho, antes de orar? Amém? Para você não se distrair? Oremos. Pai, nós exaltamos o teu nome nessa noite, porque a tua palavra ela é a verdade, Senhor. E nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Eu te agradeço porque o Senhor nos conduzirá a bom termo nessa noite, nessa jornada, para um fim proveitoso. E sairemos aqui totalmente, Senhor, enriquecidos, porque a tua palavra tem o poder de nos enriquecer. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Então esse texto nos mostra claramente que eu e você viemos existir porque Deus decidiu. Viemos existir por causa da vontade de Deus, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, você não é um acidente. Amém? Diga para você mesmo, eu não sou um acidente. Amém? Você não é um acidente, você não é fruto do acaso. Você nasceu porque Deus decidiu que você ia nascer. Deus requereu o seu nascimento. Agora eu te pergunto, você acha que Deus ia perder o tempo dele requerendo o nascimento de uma pessoa para ela não fazer nada para ele? Irmão, Deus não é estúpido. Deus não tem o meu mole. Deus é perfeito. E tudo que ele faz é perfeito. Então você nasceu com um propósito de vida. E Deus quer ajudar você a entrar nesse propósito. Se você não sabe ainda, você precisa descobrir por que você nasceu. Qual é o seu trabalho no planeta Terra? Para que você veio? Amém? Qual o propósito do seu nascimento? Existe uma razão específica. E tem pessoas, amados, que Deus quer que você alcance, que talvez, certamente, eu nunca conhecerei. Tem pessoas que eu vou tocar que você nunca ouviu falar. Por quê? Porque Deus nos fez iguais a Ele, para quê? Para desempenharmos um papel perfeito na terra. Então você é muito importante para Deus. Você pode dizer para o seu irmão que está perto de você? Você é muito importante para Deus, seja você quem for. Você é muito importante para Deus, irmão. Você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa de uma rara estirpe de fé. Amém? Por sinal, esse é o nome de um livro. Rara estirpe de fé. Amado, você é muito mais do que os olhos podem ver. Muito mais. Talvez você se veja andando em uma vida natural e não tenha descoberto o que é andar no sobrenatural. O que é entender a voz do Espírito, o que é se dirigir, viver em etapas, em momentos diferentes um do outro, discernindo as coisas. Talvez você não se encontrou ainda. Talvez você esteja só vivendo, passando. Talvez você esteja vivendo um dia após o outro, esperando a morte chegar, porque um dia ela vai chegar para todos. Sabia que a morte em si, para nós, ela nunca chegará? E agora? Talvez você fale, agora eu quero ver ele sair dessa. Porque no nosso conceito natural humano, todo mundo nasce, cresce e morre. Certo? Uns antes, outros depois. Não é assim? Mas se você for analisar a palavra morte na Bíblia, o que significa? Quem arriscaria dizer o que significa morte na Bíblia?
Glória a Deus. Temos aqui um aluno do Rema, um homem de Deus, que sabe que morte é a separação. E no contexto bíblico, a morte é a separação de Deus. Como ao sairmos do corpo, ou como você queira chamar, ao desencarnarmos, sairmos da carne, viveremos com Deus. Então, partindo desse princípio, partindo dessa premissa, nunca morreremos. Amém? A morte para a humanidade é deixar de respirar, é o coração parar de bater, é o cérebro parar de funcionar. Mas, segundo as Escrituras, quando Deus chegou para Adão e falou, você pode comer de tudo que está no jardim, todas as frutas, tudo que há de comer, mas no dia que você comer daquela árvore dali, você vai morrer. O que ele quis dizer com isso? Que o homem ia ficar separado dele. O que havia de tão especial naquela árvore? Nada, irmão. Não havia nada de especial. Ou não havia nada de venenoso. O problema era a obediência, era a palavra que Deus falou. Como de tudo menos dessa, ponto final. Deus não estava preocupado se Adão ia comer aquela fruta e ia ficar envenenado. Não era isso. O problema não era esse. Era a ordem que foi dada. Como de todas menos aquela. Então, para Deus, a morte é a separação. Até aqui estamos entendidos? Morte é estar separado. Como nunca nos separaremos de Deus, porque ao sairmos do corpo, iremos para Ele, como diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, e o pó volta ao pó como era, espírito volta a Deus. Estamos entendidos, então? Então, para Deus, o sair do corpo aqui, o abandonarmos essa carcaça, isso para Deus não é morrer. Muito embora, é o contrário. Ele diz, preciosa é a morte dos seus santos. Então, se a morte fosse uma coisa ruim, Deus nos chamaria ela de preciosa. Talvez você nunca ouviu essas coisas, se pensando, aquele negrinho está falando um monte de besteira. Mas não, está tudo na Bíblia, é só você ler. Amém? Você vai entender o que eu estou falando. Se você ler um pouco as Escrituras, você entenderá o que eu estou falando. Amém, amados? Eu creio que muita gente está entendendo. E os olhos estão sendo abertos, amém? Só que, quem de vocês aqui que tem um desejo enorme, mas aquele desejo enorme, irmão, de morrer? Alguém aqui tem esse desejo? Não. Mas você sabia que o nosso trabalho aqui, pastoral, de ministros, antes de falar desse trabalho pastoral de ministros, eu quero trazer você para um outro pensamento aqui. Preste atenção. Quando você apresenta uma causa para um juiz, você tem um advogado, certo? Esse advogado faz um trabalho de fim ou de meio? De meio, amém? Quem é que faz o trabalho de fim? O juiz. Porque o juiz, ele dá a sentença final e acabou. Beleza? Estamos entendidos até aqui? Então, o advogado faz o trabalho de meio, o juiz faz o trabalho de fim. Nós aqui, os ministros, que tipo de trabalho que fazemos? Ou que executamos? De meio ou de fim? Tem certeza? Pensa melhor. Trabalho de meio ou de fim? Para que pregamos? Qual é a finalidade da nossa pregação? Nos levar para o céu. Nosso objetivo é te ajudar a chegar ao céu. Amém? Então, nosso trabalho, entendemos que é um trabalho de fim. Ok? Por quê? Nós estamos pensando no teu final. Ou no princípio do final. Porque o final em si nem existirá de forma propriamente dita. Porque você está sendo preparado para a eternidade. A eternidade nunca acabará. Amém? Mas estamos levando você, ajudando você a entender as Escrituras para um trabalho de fim. O fim, pelo menos, da sua vida nessa terra, desse período aqui, dessa estação que vivemos como seres humanos.
e levar você ao início de uma eternidade, que é estar com Jesus, amém? Até que estamos entendidos? Então, amados, ninguém tem o desejo firme, eu quero que morrer rápido. Não, ninguém quer morrer. Agora, temos um corpo que a própria Escritura diz que ele vai o quê? Ele vai se desgastando, ele vai se deteriorando, ele vai se corrompendo, no sentido de envelhecer, amém? É isso que a Escritura diz, e ela fala, ainda que o nosso homem, Paulo falando, ele diz, ainda que o nosso homem natural, ou nosso homem exterior se corrompa, o interior ele faz o quê? Se renova de dia em dia, hora após hora. É como se nós, a cada dia ficássemos mais novos. Amém? Mas o nosso corpo vai tendo um desgaste. Por quê? Pelas coisas que fazemos, pelo tempo natural que vai passando. Então o bebê já nasce morrendo. Porque o corpo dele já começa a se deteriorar pequenininho. Ele vai crescendo e vai indo, o corpo vai se corrompendo na questão de se deteriorar, envelhecer. Mas o nosso homem interior, diz a Bíblia, que ele se renova de dia em dia, vai se renovando até, amados, a perfeição. Até alcançarmos a varonilidade perfeita, como está em Efésios 4, 11, 12. Amém? E atingimos a estatura perfeita, a perfeita varonilidade de um varão perfeito. Varão adulto, maduro. Amém? Porém, nós passamos, durante toda a nossa vida, amados, passamos por etapas. Nascemos por algum propósito. E, obviamente, Deus mesmo forjou dentro de você um caráter. Ele forjou dentro de você um propósito para a sua existência. Você não nasceu ao acaso. Amado, Deus tem muitos planos com a humanidade. E a Bíblia nos mostra que em várias épocas, por causa de coisas que Deus queria fazer, realizar com a humanidade, Ele foi chamando um, foi chamando outro, foi chamando a existência de pessoas. No livro de Juízes, capítulo 13, Deus chamou um homem chamado Sansão, porque Israel havia se desviado, o povo se corrompeu, e por causa do pecado, Deus entregou aquele povo de Israel nas mãos dos filisteus. Amém? Vocês sabem melhor que eu. Aí o que Deus fez? O povo clamou. Obviamente as gerações foram passando, e pessoas que não tinham nada a ver com isso, que estavam no meio do povo, que eram de Israel, sofriam, começaram a clamar a Deus, clamar, orar. E Deus, por causa do clamor do povo, Deus faz o quê? Deus requer o nascimento de um homem chamado Sansão. Vamos abrir lá em Juízes capítulo 13, amém? Juízes capítulo 13 diz assim, versículo 1, Juízes 13, 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Diga, 40 anos. Versículo 2. Havia um homem desdourado da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher, ele disse, eis que és estéril, e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás, e darás à luz um filho, e sobre a sua cabeça, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno, ou desde o ventre da sua mãe. Ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Amém? Esse texto nos mostra que Deus tinha algo para fazer. Só que Deus não podia contar com qualquer pessoa. Deus tinha que contar com alguém separado para Ele. E nós hoje, amados, somos o povo separado para Ele.
Então entendemos que Deus pode contar conosco, amém? Diga, Deus pode contar com você? Fala para o seu irmão do lado. Deus pode contar com você, será? Irmãos, se somos filhos de Deus, Ele pode contar conosco, amém? A não ser que tenhamos dúvida ainda, será que sou ou que não sou? Ir ou não ir? Irei ou não irei? Temos que entender e sair de cima do muro hoje, amém? Então Deus tinha um propósito, livrar Israel das mãos dos filisteus. E o que Deus fez? Requeriu o nascimento. Parece até que Deus tem um bom senso de humor, porque Ele sempre vai pelo caminho mais difícil. Pegou a mulher que era estéril, irmão. Ele não podia pegar uma mulher que dava luz normalmente? Não podia? Podia. Mas Deus não faz nada de qualquer jeito, porque Deus é perfeito. Ele pegou uma mulher que era estéril, porque Ele olhou o coração dela primeiro. E olhou o coração do marido dela também. A mulher era estéril. O cara estava lá, tentando, nada. Aí vem Deus e falou, agora você vai dar luz. Porque eu preciso livrar o meu povo e você será a mãe dessa criança. Amados, se eu for fazer alusão ao nascimento de Jesus, se você for olhar o que está escrito em Gálatas 4:4, que diz assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Agora, Deus não é Deus Todo-Poderoso? Ele não podia fazer o que Ele quisesse no tempo que Ele quisesse? Ninguém impedir Deus, amém? Porque ninguém manda em Deus. Deus, Ele nunca não foi criado, Ele é incriado. Ele já existia sempre. Então Ele podia fazer como Ele quisesse. Mas Ele esperou vir a plenitude dos tempos, por quê? Porque Deus tem o tempo certo e a hora certa de fazer todas as coisas. Como diz Eclesiastes 3:8, 3:6, diz, para todo propósito há um tempo e o modo. Então Deus não faz nada de qualquer jeito, Deus não faz nada atropelado. Tudo que Deus faz é planejado. Quando Deus me deu essa palavra, essa tarde, no sentido de fazer as coisas com planejamento, Ele me trouxe ao coração duas pessoas. Você, é você mesmo, Fernando, e você. Há um planejamento, ou não há mais? Há um planejamento, não há? Amém. Então, tudo Deus fará no tempo certo, na hora certa e da maneira perfeita. Porque Deus não faz nada atropelado. Tudo tem que ter diga, planejamento. Dá para ficar de pé os dois, por favor? Aleluia. Existe um planejamento que tem que ser cumprido. E Deus não fará nada à toa. Eu disse para Deus essa tarde, durante o dia. Como Deus falou assim, você vai me seguir. Então, eu não vou esperar o fim do culto para orar por A, B e C. A gente vai seguindo como Deus vai mostrando, amém? Como na ordem que Ele está falando, ok? Então Deus falou para mim que havia um planejamento de vocês dois sobre algo que está por vir, está por acontecer. E vai ser algo tão perfeito, tão lindo, que nada vai sair fora daquilo que vocês planejarem. Talvez a sua mente natural pense, mas como fazer? Onde é que está o dinheiro? Um diga para o outro, isso não é problema seu. Amém? Por quê? Quando Deus mostra algo, nos fala algo, amados, vai acontecer, independente de você entender como virá. Porque Deus não precisa da ajuda de vocês. Ele é mais do que suficiente para trazer tudo que é preciso trazer para vocês viverem uma vida perfeita. Agora, tem que continuar esperando o tempo certo, sem avançar o sinal. Amém? Vocês são adultos, entendem o que vos falo. Amém? Espere o tempo certo. Está muito distante? Não. Mas também não é a semana que vem. Então, a paciência é uma virtude. Amém? Está dentro de vocês. Que Deus já deu a paciência para vocês. O amor é paciente. Amém? Então, comece a visualizar
tudo que vocês querem, o mais belo possível, o mais perfeito possível, o mais top da galáxia possível. E é assim que será, amém? Não se preocupem com nada, porque Deus já viu tudo como vai acontecer. Para Deus já aconteceu, amém? Então, entre no plano perfeito de Deus, e vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês dois, como casal, como ministros. E sabia, Adelina, que Deus tem um chamado para você que você nem sabe que tem? Sabia disso? É um chamado muito lindo. E você falará para muitas mulheres, creia você ou não, que isso já aconteceu para Deus, amém? E você não ficará só no blim-bom, não. Você vai pregar a palavra também. Amém, Fernando? Você vai ministrar a palavra de Deus com excelência. Porque é assim que Deus é, um Deus excelente. Amém? Está comigo? Acredita? Crê? Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Deus não é bom? Para todo propósito, ao tempo e o modo. Por que Jesus não veio antes daquele tempo que foi anunciado em Gálatas 4:4? Porque há um tempo que haveria de passar para o povo ir vivendo. Deus não faz nada atropelado. E Deus, tudo que Ele faz é perfeito. Irmãos, se porventura Deus quisesse, Jesus viesse 1000 anos antes daquele tempo que Ele anunciou, Ele tinha que encontrar, além do tempo que havia estabelecido no coração dele, a pessoa certa. Maria não tinha nascido ainda. Então, quando ela nasceu, cresceu, o anjo Gabriel veio falar com ela. Não foi assim que está escrito na Bíblia? Em Lucas capítulo 1? Não é assim que está escrito? Então, Deus tinha que pegar o tempo certo, adequado, e a pessoa certa. Assim como Manoá foi escolhido com a sua mulher para gerar Sansão, para começar a livrar Israel das mãos dos filisteus, Deus também esperou o tempo certo para Maria nascer, uma mulher segundo o coração dele, para falar, você é digna de carregar o meu filho na sua barriga. Percebe que Deus faz as coisas no tempo que Ele entende que tem que fazer? Deus é organizado, irmão. Em alguns tempos passados, eu ouvi algumas pessoas falarem assim, dentro da igreja, faz isso, faz muito tempo, tá? No ocasião, em 1927, muitos anos isso aí, ó. As pessoas diziam assim, vamos fazer uma coisa para Deus, e assim, como é que vamos fazer assim, assado? E eu falo, não, vamos fazer assim, sem muito planejamento, vamos cantar uma música toda desafinada, tudo de qualquer jeito, a nota errada. Irmão, isso é ridículo. Você tem que dar para Deus o melhor. Se não sabe fazer, vai para o banheiro e canta. Amém? Eu cantei muito no banheiro, irmão. Ainda canto no banheiro ainda para tentar ficar afinado. Quer ver os desafinos? Certo? Então, para Deus tem que ser tudo melhor. Porque Deus não te dá o pior. Nós queremos Deus melhor e damos para Ele o pior. Não é para Deus. Jesus não entende nada, irmão. Deus não aceita o resto. Ele quer o melhor. O melhor. Por que Ele não deu o melhor? Como é que você quer dar para Ele qualquer coisa? O lixo que sobrou para Deus? Não pode, irmão. Deus é perfeito, amém? Voltando aqui então agora. Deus, Ele tem as estações dele para se mover. Então, para que Jesus viesse, as estações tinham que se passar. Maria tinha que nascer. Deus tinha que falar com ela aceitar. Por que Jesus não nasceu no ventre de Isabel, que era sua prima? Nasceu João Batista, que anunciara Jesus Cristo. Mas o Salvador mesmo só podia vir no ventre da mulher que Ele escolheu, que era Maria. Percebe que Deus, Ele tem os seus planejamentos, tem os seus propósitos, os seus planos, e a pessoa certa para isso, para cada coisa. Então, vocês estão todos aqui sentados hoje, Deus tem planos, propósitos para cada um de vocês.
Talvez você nem entenda o que Deus quer fazer com você. Não sabe para onde você vai se mover. Mas eu tenho uma dica para você, para te ajudar esta noite. Deus me deu umas instruções hoje à tarde, a respeito de como te ajudar. Preste muita atenção nessas 3 instruções que você vai receber essa noite. Se você entender, aceitar e seguir isso, você vai descobrir qual o propósito da sua vida. Para que você nasceu. O que Ele quer de você. Existem 3 coisas que você precisa fazer. Não pense que Deus vai fazer tudo para você, não. Tá bom? Em primeiro lugar, Ele não é seu empregado. Começa por aí. Ele é o Senhor Deus, o teu Senhor. Às vezes eu ouvi, já muitas vezes em alguns lugares, e algumas vezes na televisão também, pessoas dizerem assim, Deus, vou me arrumar aqui por causa da foto, porque Deus, Ele é obrigado a fazer isso que eu estou agindo em fé. Irmão, Deus não é obrigado a nada. Você não manda em Deus. Deus não é seu escravo. Você é o servo dele. Você é filho dele. Você pode vir a ser até amigo dele, como Abraão foi, chamado amigo de Deus. Beleza, aleluia, glória a Deus. Dou até 3 pulinhos. 1, 2, 3. Porém, você não pode impor a Deus a sua vontade. Amém, irmãos? Deus é Senhor. Você é o servo. Amém? Diga, Deus é Senhor. E eu sou o servo. As pessoas chegam para Deus, às vezes dizem, Deus, eu vou orar agora com fé. E até franja a testa, como se isso fosse fé. Fosse uma expressão de fé. Agora eu vou orar com fé, e Deus é obrigado a fazer. Para com isso. Tire isso do seu vocabulário, que Deus não é obrigado a nada. Ele se move porque Ele te ama. Ele se move porque Ele vê fé no seu coração. Mas é impossível agradar Ele sem fé. Ponto final. Amém? E tem gente que serve a Deus de forma até errada. Na cabeça, no coração, na cabeça, ele pensa uma coisa, no coração faz outra. Tem pessoas que trabalham até na igreja, fazem os seus trabalhos como que dizer assim, agora eu quero só ver a recompensa que vai chegar. Eu trabalhei para Deus, sirvo a Deus agora, Deus vai ter que fazer isso, isso e isso, eu preciso disso, isso e aquilo. Irmão, essa barganha está furada. Não vai rolar. Não vai rolar. Se você trabalha para Deus, querendo colocar Deus na parede para Ele te dar alguma coisa, pode esquecer. Senta e não faz mais nada. Você não entendeu nada ainda. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, só para você entender o teu lugar no universo, tá bom? Lucas. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Lucas, capítulo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver. Acho que é Lucas, capítulo. Deixa eu ver aqui, irmãos. Lucas. Eu sei o texto, não consigo encontrar aqui. Acho que é Lucas 10, tá? Alguém procura rapidinho para mim, tá bom? Lucas, vi agora. Essa passagem tem que falar para você. Tem um texto aqui em Lucas 10 que Deus fala que nós somos servos inúteis, certo? Por aí. Põe no seu tablet, Adriano, por favor. Servo inútil. Diz que depois de você fazer tudo que você tem que fazer, você vai ser chamado no final de 7:10. 17? 17:10. Vamos lá então. Lucas 17:10. Lucas 17:10. Vamos ler antes um pouquinho. Antes do 10, tá? No 3 em diante. Lucas 17:3. Acautelai-vos,
Se teu irmão pecar contra ti, responde, repreende-o. Se ele a se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos, Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor Jesus, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis este monte, essa moreira, arranca-se daqui, transporta para o mar, e ela vos obedecerá. No 7, qual de vós tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem, já põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-me, lava, serve-me. Ou eu estou, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Então, assim também vós, depois de haver desfeito tudo, quando for ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, o que você faz para Deus, você não faz nada mais do que sua obrigação, irmão. Você não está fazendo um favor para Deus. Você é o servo, Ele é o Senhor. Então, se tocamos, se pregamos, se limpamos as cadeiras, nós vamos ao banheiro, se recebemos as pessoas, ainda no final receberemos um diploma, servo inútil. Talvez seja agora, eu estou top da galáxia, chegando no céu, os anjos vão ter que fazer um tapete vermelho para mim. Esquece isso. Você fez o que você tinha que fazer, você fez nada mais que a sua obrigação aqui na terra. Só para tirar de você a pompa. Amém? Irmão, eu sei que a notícia parece que não é muito boa, mas você tem que entender que Deus é o Senhor e nós somos os servos. Entendam isso. Então, o nosso trabalho tem que ser porque nós amamos. É por gratidão. Porque Ele nos salvou, amados. A gente estava indo para o inferno, para o lago de fogo, irmão. E Deus veio, nos resgatou, nos perdoou, nos limpou e está levando nós para o céu agora. O mínimo que podemos fazer é servi-lo. É o mínimo. E não pense, agora eu vou servir a Deus, estou preparado para o meu gordo salário. Pode esquecer. Pode esquecer. Se você serve a Deus por causa de dinheiro, irmão, é melhor não fazer nada. Quem diz que ser pastor é cabide de emprego? Onde é que está isso na Bíblia? O que a Bíblia nos mostra é que todo trabalhador é digno do seu salário. Quem vive do altar, comanda o altar. É bíblico. O pastor Adriano recebeu o salário dele. É bíblico. Mas a motivação do coração dele não é o dinheiro. É servir aquele que o arregimentou. Amém? Então ele faz por amor, amados. É claro que tem que comer, se vestir a mulher, vestir os filhos, ir para o shopping, comprar um sapatinho bonitinho para a mulher, uma bolsinha. Não é isso, Vanessa? Ele tem que viver uma pessoa normal. Ele não dá o tempo dele para você? Ele dá a vida dele para você. Então agora dá o seu dinheiro para ele também. Gálatas 6,9 diz, aqueles que ministram coisas espirituais recebem coisas materiais. Pelo amor de Deus, irmão, faça o seu trabalho. Não deixe o camarada passar fome. Tá certo? Então nós somos servos de Deus. Nascemos para servi-lo, amado. Nascemos com um propósito. Você precisa entender as estações que você vive. Deus levantou Sansão porque precisava livrar Israel das mãos dos filisteus. Deus enviou Jesus, Gálatas 4,4, porque a humanidade precisava ser salva. Só que Deus pegou pessoas específicas. O camarada que ia livrar Israel das mãos dos filisteus não podia ser um bocó qualquer. Não podia ser uma pessoa mundana. Não podia ser uma pessoa envolvida com seus próprios interesses. Já foi dito para Manoá, para a mulher dele também.
e a água acabou. Aleluia. Foi dito que... É a forma de pedir. Por favor, traz um pouco de água. Foi dito para eles dois, o garoto não pode viver de qualquer jeito. O garoto tem algumas restrições que ele não pode comer nem beber. O cabelinho dele tem que crescer. Agora, a pergunta que não quer calar. A força de Sansão estava onde? No cabelo ou na obediência? Na obediência. O nazireu, se você quiser saber o que é um nazireu, pastor, vai lá em Deuteronômio, capítulo 6, e você vai descobrir o que é um nazireu, tá? Não podia ser beberrão, não podia cortar o cabelo, não podia tocar em cadáver, humanos, coisas assim. Então tem uma série de restrições lá, a qual Manoá sabia que Sansão não podia se aproximar. E ele sabia de todas essas coisas. Tanto que ele fazia um monte de atrapalhada e a força não saía dele. Fez um monte de barbaridade, irmão. Você pensa que Sansão fez tudo certinho como tinha que fazer? Não. Fez um monte de atrocidade. Mas, quando Deus chamou ele, Deus deu para ele uma missão. Você vai começar a livrar Israel das mãos dos filhos teus. Não foi isso que Deus falou para ele? Tem um menino, certa vez, chegou para mim, eu estava no carro com ele. Já contei essa história aqui uma vez. Mas que muitos não ouviram, eu vou contar de novo. Eu estou com o microfone, eu posso falar de novo, certo? O menino estava dirigindo, vindo do culto. Isso foi muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás. Então, o menino estava atrás, no banco de trás, falou assim: pastor, ele sabia que era pastor. Pastor, qual foi o homem na Bíblia que mentiu 3 vezes e não aconteceu nada? Quando falou a verdade, ele se arrebentou. Aí o pai dele falou: que isso, menino? Que blasfêmia! Se ele falava, mentia, Deus já ia castigar ele. Eu falei: não, tem uma pessoa na Bíblia que mentiu 3 vezes, não aconteceu nada, pastor. Eu falei: e agora, quem é, Senhor? Me ajuda, o Espírito Santo me revela nesse carro, Senhor, para me responder essa criança. Aí, ninguém sabe a resposta. Ele falou: Sansão. Daí ele perguntou para ele 3 vezes: onde é que está a força, o segredo da sua força? Ele mentiu 3 vezes para ela. Ele falou: e nada aconteceu. Mentiu e Deus apoiou ele. Ele não, que isso, menino? Deus não apoia mentira? Mas na Bíblia apoiou. Porque ele mentiu para Dalila, daí ele perguntou para Dalila. Daí ele perguntou para ele: que farão? Como você vai perder a sua força? Se vierem pessoas contra você, o que te fará ficar fraco? Aí ele falou: se você me amarrar com 7 cordinhas novas, eu ficarei imobilizado. Aí ela arrumou uma cilada para ele, fez isso, ele saiu com tudo, quebrou as cordas e matou os inimigos. Aí ela falou assim: você não me ama. Bom, tudo, meus amados, por causa do amor de uma mulher. Mulher é bênção? Claro que é. Tanto que é que eu estou casado com uma para fazer 44 anos. Levante-se, por favor, minha esposa. Fique de pé, por gentileza. Essa aqui é minha esposa, ó. Essa linda mulher aqui, a mulher mais linda dessa igreja. Menos que eu tenho é ela. A mais linda, certo? Amém, Oswaldo? Tudo certo? Beleza. Oswaldo é meu amigão. Tudo por causa de Dalila. Ele queria conquistar Dalila. Ele amava, se apaixonou pela Dalila. A paixão, ela é salutar? Em certo momento é, podendo casar, é claro, senão vai viver atrapalhado aí com um pensamento de minhoca na cabeça. Então, por causa disso, não fica apaixonado da hora, para não ter problema, certo? Então, a Dalila falou: você não me ama, tá vendo? Você mentiu para mim. Aí ele falou de novo, falou outra mentira para ela. E foi falando. E ela falou, na terceira vez, desagou a chorar. Estou ensinando aqui, estou parafraseando, tá? Chorou: você não me ama, você não me ama, você não me ama, você não. Aí ele falou: tá bom, te amo, sim, eu vou falar para você o que tem que fazer para eu ficar sem a força. Se cortar os meus cabelos, eu vou ficar fraco. É mesmo? É. Então, vou dar um pouco de vinho para ele, bebedar o cara e vou tosar o cabelo dele. Foi isso que ela fez, irmão. Ele fez tudo por amor. Irmão, acorda.
acorda. Com todo o respeito e o amor que eu tenho por todas as mulheres que tem aqui, inclusive a minha, nem tudo que ela me pedir, se é fora da vontade de Deus, eu não posso fazer. Amém? Por mais que eu ame, irmão. Só que Sansão amou tanto a Dalila, que ele revelou para ela o segredo da sua força. Entregou para ela de bandeja e desobedeceu Deus, que não podia cortar o cabelo. Daí ele cortou o cabelo dele, ele ficou fraquinho, e amarraram ele, levaram ele, essa é a fim da história, ele morreu, certo? Morreu! Só que ele morreu, e na morte dele, diz a Bíblia, que ele matou mais filisteu do que em toda a sua vida. Então o propósito se cumpriu? Se cumpriu, mas ele morreu. Tá certo? Você pode perguntar para mim, mas pastor, o que é aquilo ali, Adriano? O que é aquilo ali, Adriano? Pelo amor de Deus, o que é aquele relógio na minha frente, Adriano? O que é aquilo? Só tem mais 5 minutos, é isso? Jesus, tem que acabar rápido. Então, meus irmãos, tem coisa que sai caro. Tem coisa que sai caro. Sansão morreu antes da hora por causa do amor de uma mulher. Vou dizer de novo, hein? Não tenho nada contra as mulheres. Sou casado com uma, vai fazer 44 anos. Então, eu amo as mulheres, é claro, com todo respeito, toda a minha admiração. Mas faça aquilo que você tem que fazer. Siga Deus. Siga o Senhor. Você é homem ou você é mulher. Isso vale também para as mulheres. Não faça nada que seu marido queira que você faça, se Deus falar não. Ponto final, não faz. Ah, eu sou o machão da casa, é um machão alfa, é? Então segue a Deus, faz o que Deus quer que você faça. Desse jeito. Não precisamos disputar nada em casa. Não precisamos medir força, amém? Deus tem um plano e propósito para cada pessoa. Meu irmão, Adriano, presta atenção. Haverá um tempo que você não estará mais nessa igreja. Eu estou avisando logo, para você saber que não vai ficar para sempre, tá bom? Ele tem planos no coração dele, e Deus já viu os planos dele se cumprirem. Então haverá um tempo que Deus levantará outras pessoas, outros pastores, outra gente para pastorear essa igreja, porque ele vai estar fora da Baixada Santista daqui a algum tempo, irmãos. Então você que está sendo treinado, lapidado, acorda para a vida e começa já a se ver pastoreando. Se você tem um chamado pastoral, se veja pastoreando. Se você tem um chamado evangelístico, se veja evangelizando. O tempo de você chegará. Eu estive aqui um tempo, passei, estou para outro canto agora. Estou em outra, de um pastor que eu conhecia, estou em outra religião hoje. Ele dizia assim, quando ele mudava de igreja, ele falava assim, você não tem outra religião agora. Mas é outra igreja que ele falava. Então, meus irmãos, haverá tempo para tudo nessa vida. Haverá um tempo que estarei onde? Nos Estados Unidos, certamente. Haverá outro tempo que eu vou estar lá em Dubai. Você não acredita, né? Está falando, o neguinho está ficando biruta. Haja dinheiro. Irmão, dinheiro é o menor dos problemas, irmão. Dinheiro é o menor dos problemas. O que foi, mulher? Estava mostrando o que aí? O celular, acabou o tempo já? Falta 2 minutos ainda. Aleluia. Se veja no seu amanhã, irmão. Deus já te viu. Deus já te viu. Roberto, estou pregando já, Roberto? Muito? Mais ou menos, tá minha boca? Tem que se converter, irmão. Tem que tomar jeito aí. Ô, Gislane, tem que ser no tranco esse trem aí? Que isso? Da próxima vez que eu voltar aqui, quero ver todo mundo pregando, hein? Roberto, Henrique, Marcelo. E aí, você, Oswaldo? Como é que vai dar a palavra aqui? Irmão, breve, né? Amém. Glória, seja conforme a tua palavra, em breve. Aleluia, glória a Deus. Adriano, pode contratar os ministros aí. Pode olhar um outro aí, Cristiano. Beleza? Tá fluindo? Começa, irmão. Gente, presta atenção. Eu toquei muito tempo na igreja. Obviamente que eu não toco nem com o Fernando, é claro, que nem Caio. Eu sou amador, eles são profissionais. Não é que meu tempo passou. Hoje em dia tem outras pessoas para fazerem. A gente vai seguindo o curso da vida. Sabe como me vejo? E como me vejo acontecerá, irmãos.
Eu me vejo fazendo cruzadas pelo mundo inteiro. E eu vou fazer, irmão. Talvez você esteja pensando, mas pastor, isso custa caro. E daí? Desde quando eu tenho problema com dinheiro, irmão? Para. Se veja fazendo coisas grandiosas para Deus. Meu irmão, quando nós não estivermos nessa terra mais, a nossa vida, quando passou, tem que marcar a sua vida de alguma forma. Você não pode passar despercebido. Escreva um livro, plante uma árvore, tenha um filho. Nós temos que deixar a nossa marca na terra, irmão. Nós não somos pessoas qualquer. Deus nos chamou para grandes coisas. Grandes coisas, irmão. Talvez esse crioulo está meio atrapalhado hoje. Estava muita coisa descambada. Não, irmãos. Você tem que se ver como Deus te vê. 7, 6, 5, está acabando o tempo. Eu vou atravessar um pouquinho o tempo, pastor. Sinto muito. Tá bom? Rapidamente, estava para a gente ir embora. Certa vez, havia um homem deitado na sarjeta. Presta atenção sobre isso. O cara estava na sarjeta. Chegou um homem, viu um cara pintando um quadro. E falou assim, você pode desenhar aquele homem na sarjeta, aquele mendigo? Ele pegou, virou o quadro, começou a pintar o homem. O homem saiu de perto. Quando ele voltou, o homem tinha pintado um cavaleiro de terno e gravata, de chapéu, que era uma ocasião muito antiga, todo um gentleman. Aí ele falou, eu pedi para você pintar aquele homem ali na sarjeta. Sabe o que ele respondeu? É assim que eu vejo ele. Sabia que Deus não te vê como você vê? Ele te vê transformado. Sabe por quê? Deus não está preso ao nosso tempo cronométrico, irmãos. Que nesse relógio aí, me informou que eu acabei sem que parar a ministração. Mas está repreendido esse relógio aí. Bem não, esse relógio. Brincando. Deus, o plano de Deus é kairos. Deus vê o seu passado, o presente e o seu futuro. Então Deus já te viu mudado. É que você não se viu ainda. Quando Elias estava para partir para o céu, Deus falou para Eliseu assim, ó, pede-me o que você quiser, antes que eu seja tomado de ti. Aí ele falou assim, Eliseu pensou, e disse assim para ele, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ele falou, olha, você pediu uma coisa difícil. Por quê? O próprio Elias não podia dar isso para Eliseu. Só Deus podia dar. Aí ele fez o quê? Se você, quando eu for tomado de ti, assim será. Quando Elias foi arrebatado, naquele redemoinho, que dentro havia um carro de fogo, Eliseu viu, e ele disse, meu pai, carro de fogo, carro de Israel. E Eliseu foi tomado dele, e ele viu. Então, Eliseu passou a ver no mundo espiritual. Elias deixou cair o seu manto. Eliseu pegou, quando chegou na porta do Jordão, disse, onde está o Deus de Elias? E, pá, na água, a água se abriu. Ali começou o seu ministério. Porque ele conseguiu ver no mundo espiritual. Entenda, a vida é espiritual. Então você tem que aprender que você não pode viver só no natural. Só pelo que você vê, só pelo que você sente, só pelo que você ouve, pelo que você cheira. Não, a vida é muito mais do que isso. A vida é espiritual, irmão. Então você tem que se posicionar. E vamos entrar nas 3 coisas agora para finalizar. Como você vai desenvolver o seu chamado? Como você entrará e descobrirá o que você tem que fazer? Primeiro, daqui a 5 ou 10 anos, você será só uma dessas 3 coisas. Primeiro, o quanto você vai ler a Bíblia e o quanto você vai desejar se associar, se conectar com Deus. Esse é o primeiro. O quanto você vai ler a Bíblia e o quanto você vai desejar se associar e se conectar com Deus. Segundo item,
Quantos livros você vai ler daqui nesses 5 ou 10 anos? Livros que estão em linha com a palavra, livros que vão motivar a sua fé, livros que vão te edificar, de autores renomados que são indicados pelo ministério. E a terceira coisa, as pessoas que você vai se associar, as associações que você fará, as conexões que você fará. Se você se conectar a pessoas erradas, elas vão levar você para o buraco. Se você se conectar a pessoas sérias, que andam em linha com a palavra, pessoas que têm uma doutrina forte da palavra de Deus, pessoas alinhadas com a visão do próprio ministério que nós servimos, a soma dessas 3 coisas é você daqui a 10 anos. Então preste atenção. Se você não escreveu, não guardou, vou falar de novo. Quando você vai ler a Bíblia e a associação que você fará com Deus. Segundo, livros que você vai ler, que livros vão edificar a sua vida. Terceiro, as conexões que você fará. Irmãos, eu tenho conexão espiritual com um casal que estava em Santo André, que hoje estão em São Paulo. Estão indo para São Paulo. Eu sou conectado a eles. Você vai precisar na sua vida de pessoas que te apresentem, que possam falar bem de você. Não é jogando confete, não. É falando a real quem você é, porque te conhecem. Essas conexões mudarão a sua vida. Levarão você em lugares que você nunca iria por si próprio. Então a conexão é algo muito importante. E quando você se conecta no Espírito a uma pessoa ou a pessoas, essas conexões vão fazer toda a diferença na trajetória da sua vida. Guarde isso. Eu sei que tenho conexão com o pastor Adriano. Independente do que isso aqui possa ser. Igreja, ponto de pregação, culto no lar, não interessa, não importa. É a conexão que abrirá as portas. Com pessoas sérias, com pessoas cheias do Espírito Santo e alinhadas com a visão da palavra, das Escrituras. Essas coisas mudarão a nossa vida para sempre. Agora, ter o tempo certo, a hora certa e o momento certo para essas coisas acontecerem. Então, enquanto ele está aqui, faça conexão com ele. Faça conexão com ela. Porque amanhã, você vai sentir saudade dos dois. Quando eles forem embora daqui, eles vão ser lembrados e você vai sentir saudade. Eles não serão pessoas que você vai dizer, já foi tarde, ufa, ô cara chato. Tem pessoas que você vai falar isso no seu coração, mas não é o caso dos dois. Porque ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, e as conexões com pessoas certas nos levarão a lugares, amados, sobrenaturais. Guarde essas 3 coisas que eu falei hoje, amém? Dá para você ficar de pé? Fernando, por favor, rapidamente, vamos cantar um louvor aqui.